O que eu costumo dizer pra turma é que às vezes a gente se pauta muito pela cabeça dos outros, né? Demais. Então, assim, tem gente que tem conhecimento, mas não tem, às vezes, a coragem ou a iniciativa de começar a produzir o conteúdo, né? E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Agro Resenha, o segundo desse querido ano de 2024. E nessa semana eu vou trazer mais um episódio em que eu participei como convidado em outro podcast. Pois é, dessa vez eu fui convidado pelo meu amigo Pedro Maia, do podcast Agro 2. No ano passado eu fui até Goiânia participar do Agro Marketing Summit lá, e eu aproveitei a oportunidade para conhecer esse cara aí pessoalmente, que é um cara muito legal. Ele participou do episódio número 146, que foi ao ar no dia 2 de agosto de 2020 aqui no Agro Resenha. Esse tipo de amizade que só a internet proporciona pra gente, tá certo? Então aproveita já segue o podcast Agro 2 aí em todas as plataformas, no YouTube também. Esse episódio ele foi gravado em vídeo, ficou um episódio muito massa, cara. A gente conversou sobre vários aspectos ligados à produção de conteúdo, comunicação. Eu acredito que vai ser um episódio bem bacana aí pra trazer pra você, tá bom? E como você já sabe, aqui no Agro Resenha a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então sai daí, porque você já viu, cara, esse bate-papo aqui vai ser muito legal. Firma o guarda que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Hoje, gravação mais que especial. Estamos aqui hoje no nosso escritório. Uma gravação em um estilo mais diferente aqui do que você está acostumado a acompanhar no canal, mas é porque a gente não podia perder a oportunidade de entrevistar esse cara aqui que vai participar com a gente hoje. Ele é engenheiro agrônomo, ele é podcaster, ele é vendedor, ele é produtor de conteúdo e ele também mexe com horta também. Tem três filhos, é corredor, né? Inclusive já corremos aqui ontem para poder abrir o pulmão um pouco. Eu tô falando aqui do Paulo Ozaki. Bom demais estar aqui, cara. Obrigado pelo convite. Véio. Obrigado você, Paulo. Fico muito feliz, cara. Paulão que fica sediado em Cuiabá, né, Paulo? Cuiabrasa. Cuiabrasa, tá? Dá o quê? Uns 1.000 quilômetros daqui? Cara, vai dar uns... acho que é por aí. Por aí, né? Nossa, é isso aí, cara. Show de bola. Já vai rapidinho. Uma horinha, né? Uma horinha. Paulão veio aqui para participar do evento do Agro Summit, né? Que foi um evento de marketing aqui focado para empresas do agro, na comunicação corporativa. Mas, gente, vou deixar aqui de enrolar aqui, de conversar fiado, porque o Paulo dispensa apresentações, né? Fala um pouquinho, Paulo, o que você faz, qual que é o seu trabalho, pra galera que acompanha a gente. Legal, cara. Bom, de novo, obrigado pelo convite. Obrigado a você. Quando eu falei, vou pra Goiânia, vou mandar uma mensagem pro Pedrão, que acho que ele nunca tinha se visto pessoalmente. Pessoalmente. Né, sempre trocando ideia, né? No celular, no Instagram da vida. Eu acho que se você foi no Agro Resenha em 2019, 18 ou 19 já. Já faz um tempinho já, né, cara? Por aí. Então, eu tô nessa empreitada aí do podcast desde 2017, né? Então, foi o primeiro podcast agro, né, no Brasil. Nichado, né? Nichado, totalmente ali. Então, já tem aí mais de 300 episódios, 400, 500 episódios, contando com os
episódios de patrocinados, né? Sou engenheiro agrônomo, formei em Piracicaba, na Exalc, e trabalhei muito tempo com pecuária e com economia. Então sempre fui dessa área dos números, né, cara? E aí em 2017 tive a ideia de criar o podcast e continuei trabalhando no mundo corporativo. E Começou aí, como um hobby ali. como um hobby, assim, por que eu falo, né, cara? Eu comecei a ouvir podcasts na época que eu trabalhava como agrônomo de campo. Então eu viajava 5 Pegar a mil estrada ali, cara, só escutando podcast. E um não tinha. modão de vez em quando e um podcast. Cara. Agora, assim, a maior parte do tempo já era mais podcast, sabe? Porque, pô, na época era o pendrive, né? Você colocava o pendrive no negócio. Pendrive, o CD, CD, né? CD de MP3, você lembra? MP3, que você botava as pastas lá, né? Isso aí. E aí eu comecei a escutar muito podcast na época. Falei, pô, não tinha nenhum de agro e tal. E isso aí ficou na minha cabeça. Isso em 2013, 2014, né? E aí, em 2017, eu falei, pô, eu quero criar alguma coisa e tal. E uma das primeiras coisas que veio na cabeça foi criar um canal do YouTube, né? O Agro Resenha surgiu com uma ideia de YouTube. Eu falei, putz, aí eu fui gravar com vídeo, já vi que não era a minha praia. Eu falei, não, eu vou fazer isso no podcast. Eu comecei, e aí eu comecei a fazer o podcast e trabalhava no mundo corporativo normal, né? Assim, acho que como todo mundo começa um podcast pessoal, né? E aí foi, 2019, começaram a surgir, tipo assim, mandava um e-mail, falou, como é que é? Eu falei, ó... Como é que é pra participar? Pra participar e tal, né? Entendi. Aí uma empresa ou outra falava assim, pô, eu queria entender como é que faz pra gente apoiar. Eu falei, ó, tem uma oportunidade de negócio aí, né? Mas peraí, Paulão, antes de você seguir, como é que surgiu esse nome? Cara, que esse nome eu achei muito criativo, né? Porque se você ainda não escutou o podcast Agro Resenha, vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui o link. O Pedrão vai colocar aqui na edição também aqui os endereços aí, os acessos pra você acompanhar. E literalmente uma resenha, né? Cara. Então, assim, eu achei muito criativo, cara, o seu nome. Parabéns. Bom, valeu. E assim, na época eu falei, nossa, resenha, acho que não sei se vai ficar legal. Vai assim mesmo, porque é pra ser uma resenha. Eu pensei assim, é uma resenha entre amigos. Né? Eu falei, vou colocar esse nome, vai ser um nome diferente, ninguém, né, sei lá, vai ser poucas as pessoas vão querer copiar esse nome, né? Eu pensei na época. Mas qual que era a ideia, cara? É que assim, na época ainda tem hoje essa discussão de que o agro se comunica mal. Né? E eu falei, bom, o público agro em geral na época não era muito de podcast. Você falava com a turma se a turma ouvia podcast, ninguém ouvia, né? Eu acho que não só questão de ninguém ouvir, o Paulo, mas acho que ainda não era um negócio cultural no Brasil, né? Assim, independente do ramo ou da área que você tivesse. Eu acho que tinha o pessoal da tecnologia, que já escutava muito, né? Assim, principalmente os gringos, né? Os gringos. Aqui no Brasil tinha um movimento, assim, de uma cena mais voltada pra tecnologia. A turma da tecnologia, né? E eu falei assim, bom, o agro não se comunica bem. Então, eu vou criar um negócio de comunicação. E qual que era o meu lance? Eu falei assim, cara, eu não posso criar um podcast sobre economia rural agora. Porque na época eu trabalhava com economia. Por quê? Pô, se não tem nem público, cara, eu vou criar um negócio ainda mais nichado. Mais nicho, o subnicho, né? Exato. Eu falei, não, vou falar de agronegócio. E eu falei assim, e o meu foco são as pessoas, por isso da resenha. Pronto. E aí o que eu vou trazer? Eu vou trazer o Pedro, que na época, né, você trabalhava de RTV, se eu não me engano. AT. Eu trouxe o tutor, eu trazia o cara da indústria, eu trazia o cara do banco, sabe? Qual que era a minha ideia com isso? Contar histórias de gente que estava trabalhando no agronegócio. E aí entenda agronegócio como o setor inteiro. Não é só o produtor. Sim. Porque na época tinha essa questão, né? O pessoal confunde agronegócio com agropecuária. Agronegócio envolve tudo, cara. Então, se eu trago pessoas de diferentes áreas de atuação dentro do agro, eu explico indiretamente o que é agronegócio, entendeu? Então, surgiu assim, cara. A ideia de contar histórias de gente, né, do agro, mesmo se essa pessoa já não trabalha mais no agro, mas ela tem raízes, vivenciou de algum jeito, eu trago ela pra perto pra ela contar a história dela. E aí, nisso, pô, é uma resenha, né, cara? Então, tem brincadeira, é o meu jeito de tocar o negócio, né? Tem uma zoeira. Eu brinco que eu só fico lá esperando o cara dar uma deixa pra eu fazer uma piada. Porque é isso, cara. Porque é o jeitão mesmo do Agro Resenha. Então surgiu mais ou menos dessa ideia, o nome e o formato do porquê que ele foi concebido dessa maneira. Por que eu peguei, eu converso com tudo. Porque eu só sei, mas você é de agro? Mas, pô, você não tem um foco? Não, tem, cara. O foco meu são as pessoas. Eu também me inspirei muito no Paulo aí, né, pra começar o nosso podcast aqui, o Agro 2. Já escutava o Paulo até, eu lembro na época que ele me convidou, isso aí eu tava ainda mais no YouTube, né, com o canal Estrada de Chão, que lá é a outra vertente que eu trabalho também. Aí um dia eu recebi uma mensagem do Paulo no Instagram, eu falei, não é possível. Um dia eu tava escutando o podcast do cara, depois no outro dia eu fui convidado pra participar.
Fiquei muito feliz na época de poder participar, Paulo, do seu podcast. E desde então a gente vem conversando sempre aí, né? Sempre que a gente tem oportunidade. E aí, ô Paulão, como é que você vê o mercado, assim, de produção de conteúdo no agro? Como é que você vê esse movimento? Já que você está nesse mercado desde 2017, né? É pouco tempo, mas, como é que eu posso dizer? Esse mercado ainda não está amadurecido, né? Qual que é a sua visão? Eu vejo assim, tem vários pontos aí que envolvem essa conversa, né? Tem um ponto do criador de conteúdo. Por exemplo, a gente quando começa, a gente começa por uma vontade, sei lá, alguma coisa que a gente quer fazer para produzir. Então a gente não tem processo, a gente não tem experiência. Pô, você é agrônomo também, né? Eu sou agrônomo. Eu sou agrônomo, cara. Eu não venho do universo da tecnologia e muito menos da comunicação. E teve que aprender a editar o podcast, né? Entendeu? Então tem algumas coisas. Você não sabe o que é uma cabeça de um vídeo, o que é uma cauda de um vídeo, né? Como é que chama? Um lower third? Sei lá, nem chroma key. Esse eu ainda continuo sabendo. Então a gente não tem as questões. Então às vezes a galera quer começar a fazer conteúdo e já quer monetizar o negócio, né? Então falta esse entendimento do que é produzir conteúdo. Concordo. Então isso só vem com o tempo. Só vem com o tempo. Por outro lado, tem muita gente hoje que se posiciona como criador de conteúdo, até mesmo como influenciador, né, que gera conteúdo, e por vários motivos, né, ele não se posiciona já desde o início querendo cobrar pelo serviço. Então fica um ambiente de amadorismo. Entendi. Entendeu? Eu vou fazer uma publi para tal empresa, porque, pô, se eu fizer uma publi para eles, vão, né, vai aumentar, eu posso começar a cobrar. Não, cara, se você fez de graça uma vez, o pessoal só vai querer não quer que você cobre. Mas você, igual você falou, né, não tem um processo, não tem um media kit, não tem uma organização, não sabe pôr preço no seu negócio também, né? Exatamente. E aí tem o lado das empresas também, né? Que muitas vezes não tem uma estratégia por trás da contratação de um criador de conteúdo. Boa. Às vezes a empresa, não, vou fazer um podcast. Por quê? Não, porque agora todo mundo tá fazendo. Não, cara. O seu podcast, ele não é um fim em si mesmo. Ele faz parte de uma estratégia de marketing que tem um objetivo específico. Se o objetivo é vender, cara, não me contrata. Eu não vou conseguir vender o seu produto, sabe? É um negócio muito mais de longo prazo de construção de autoridade. E marca. E relacionamento, né? Que eu acho que o podcast traz muito isso, né, Paulo? Provavelmente você vai... não sei se você vai compartilhar dessa visão que eu tenho. Nós também estamos aqui passando do segundo ano, né, Pedro? Do segundo ano com o podcast O Agro 2. Cara, acho que a gente tá batendo os 200 episódios, ou mais de 200, né? E, cara, assim, é impressionante o tanto que a nossa rede de relacionamento no mercado cresce. Absurda, né? Os meninos até brincam, né? Que chega aqui e não tem uma pessoa que eu não conheço, né? Que vem fazer parte. Então, assim, cara, assim, pra mim, me trouxe um crescimento não só pessoal, mas profissional, assim, gigantesco o podcast. São os ganhos indiretos, né? Eu sempre falo assim, às vezes a empresa quer vir, pô, eu quero fazer um podcast pra minha empresa. Pô, mas pra quê? Né? Ou uma pessoa vai dizer, eu quero fazer um podcast, tal, por que não? Quero ver. Não. Se você eu tava até conversando isso hoje com um amigo aqui, né, o Helder. Assim, cara, qual foi... Eu falei assim, pô, qual foi sua visão, cara? Por que você fez isso? Não, cara, foi assim, eu falei, se eu produzir um episódio por semana, se eu produzir 50 episódios por ano, em 10 anos, eu vou ter produzido 500 episódios. Se eu repetir 100 pessoas, vai ser muito. Então, se eu conversar com 400 pessoas diferentes, cara, nossa, não é possível que não vai acontecer nada, entendeu? Assim, não tem jeito, não tem jeito que não aconteça nada, tá entendendo? Então, se você começa com essa visão de que, pô, vou construir uma coisa de longo prazo e tal, toma tempo, tem que fazer escolhas, né? Na época que eu fazia aqui, eu mesmo editava. O episódio ia ao ar domingo, eu passava o final de semana editando o negócio. E a mulher brava lá na sua casa. Eu não tinha filho, então é menos mal, né? Uhum. Mas você vê, enquanto a turma tá tomando uma, eu tava trabalhando. No meu negócio, no meu tempo livre. No seu tempo livre. Então, assim, eu acho que o grande desafio do criador de conteúdo hoje, né? Que aparentemente as coisas estão mais fáceis de ganhar dinheiro e tal, é você ter de fato o porquê que você tá fazendo aquilo ali. Uhum. Simon Sinek, começa pelo porquê. Por que você tá fazendo aquele negócio, cara? O ciclo dourado, né? Exato. Se você não tiver uma ideia muito clara do porquê que você tá fazendo aquilo ali, você vai desistir com 20, 30 episódios, que é como a maioria dos podcasters desiste. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller.
Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Paulão, e aí, durante essa sua trajetória, igual você falou, você já tinha o seu emprego lá que você estava trabalhando e paralelamente você tocava o seu projeto do podcast. E em algum momento, assim, que você fica à vontade para falar ou não, mas, por exemplo, a empresa que você trabalhava, o ambiente que você estava, eles chegaram a te criticar ou falaram para você, não continua, que você está atrapalhando aqui a empresa, alguma coisa nesse sentido ou não? Cara, eu acho que até que te comentei alguma coisa sobre isso, cara. Assim, ó, eu sou muito grato pelas empresas, porque enquanto eu tive podcast, eu passei por 2 empresas. O IMEA, que foi onde tudo começou, e o IMEA tem um papel super importante nesse processo, porque foi na época que esse movimento de inovação estava chegando em Mato Grosso. E eu participei do primeiro Startup Weekend, que teve em Mato Grosso. E o Startup Weekend me acordou. Cara, sabe quando você deu um clique, passa a vida inteira e fala assim, não, eu tenho que, segunda-feira eu tenho que trabalhar, na sexta-feira finaliza, eu tenho final de semana e a vida vai... É o ciclo, o looping infinito. Naquele fim de semana eu falei, cara, velho, eu tô fazendo menos do que eu consigo, porque em um fim de semana eu consigo criar um business. Olha aí. Entendeu? Entendi. Eu falei, caralho, velho. Imagina se eu... Aí, sabe quando você fica maluco, assim? Ou primeiro, logo depois... Eu falo que dá dor de barriga. Dá dor de barriga. Aí você vem, cara. Eu falei assim, cara, velho, eu preciso fazer mais coisas. Eu acho que eu tenho tempo, eu tenho conhecimento, então dá pra fazer mais coisas. Aí surgiu a ideia do YouTube, eu falei lá atrás. E eu fiquei nessa pira, entendeu? E aí, pô, foi quando eu criei. E aí, eu saí do IMEA, final de 2018. Então já tinha mais ou menos 1 ano e meio, né? 2 anos de podcast. Aí eu fui para a Nutripura, que é a empresa onde eu trabalhei, e eu ter um podcast me ajudou até a ir para lá. Olha aí. Eu falei assim, não, a gente segue o seu podcast. A gente já te conhece, né? Já sabe. Já te conhece. Eu já tinha trabalhado lá antes, mas, assim, o fato de você conversar bem com produtores, o trabalho que eu ia fazer lá era muito de relacionamento com comunicação, né? Conversar com produtores e tal. E aí eles me convidaram. E 100% tranquilo, 100% aberto, todo o movimento que eu fazia, eu comunicava, tá tudo beleza. Boa. Tanto que, em 21, que foi quando, assim, não dava mais pra continuar na empresa. Eu não queria sair da empresa, porque a gente tava realmente fazendo um trabalho muito massa lá. Aí eu falei, cara, não dá. Eu tive crise de ansiedade, que eu te comentei, enfim, uma série de coisas. Correria total. Eu falei, não, tem que sair. E aí, quando eu saí, meu chefe ainda falou assim pra mim, falou assim, cara, eu imaginei que isso fosse acontecer, mas agora você me fala aí como é que faz pra ser patrocinador do seu podcast. Olha Tanto aí. é que eu não procuro até hoje, patrocinador do podcast desde 2021. Que legal. Né, cara? Então, assim, só que é o seguinte, eu sei que eu fui muito abençoado, porque a maior parte das pessoas que gera conteúdo enquanto trabalha, a maior parte delas é tolhido pelo chefe. Eu sei de várias pessoas, de podcasters, que tiveram esse problema, gente que começa a criar um conteúdo ou cria uma startup por fora e a empresa começa a tesourar. Então, assim, isso é muito comum, cara. Muito comum nesse universo. E eu acho que é uma burrice extrema das empresas, porque o fato do seu colaborador estar ali se desenvolvendo ajuda muito a empresa. Total. Porque ele vai sempre vai botar gás no negócio, né? Porque ele sabe que ele, além do que você é pago para fazer na empresa, ele tem que fazer outro negócio. Então, assim, ele tem que ser muito mais produtivo. Concordo. Muito mais produtivo. E outra, né? Depois que, assim, ele vai começar a entender qual que é o valor da influência que tem no mercado, naquela micro-região, né? Que a gente escutou muito no evento aí, né? Seja influenciador da sua própria marca aí. Um funcionário, um colaborador que não é treinado custa muito mais caro, né? Então, assim... muitas vezes ele tá levando gratuitamente a sua marca, tá chegando lá na ponta, enquanto chegando no sábado, domingo, por exemplo, ou de madrugada que ele tá dormindo, que ele tá descansando, a internet tá lá funcionando. O vídeo que ele gravou lá, ensinando a regular a máquina, a calcular a semente, a calcular o adubo, que seja, cara, tá lá, o produtor tá consumindo conteúdo, né? Às vezes o cara tá até com a blusa da empresa, não por mal, né? Mas tá levando o conteúdo, cara. E aí a gente entra naquela vertente, né, do marketing de conteúdo, que é o novo marketing. Que hoje em dia, o povo já não é
bobo mais, né, Paulo? Não. Então, assim, se você realmente não entregar algo de valor, você não tem nem atenção. Exato. Você apareceu lá, compre, acabou, né? Não funciona. E o podcast, Paulo, eu tenho, assim, o que eu gosto mais do formato do podcast, principalmente quando eu estou ouvindo, é que parece que a gente tá dentro da conversa. É isso aí. E aí, se você escuta o argumento do cara e você fala, nossa, mas esse cara tá viajando, o que ele tá falando? Né? Você também tem essa sensação? Inclusive, essa sensação que você sente, no meu caso, é totalmente planejado por mim. Totalmente planejado. Por quê? Se você perceber nos episódios do AgroResenha, eu nunca falo no plural. Eu sempre falo no singular. Eu chamo você. Boa. Você que tá ouvindo. E aí, pessoa, né? Que é o jeito que eu falo. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do AgroResenha, blá, blá, blá. E aí, eu sempre tenho esse cuidado, porque quando eu fiz as pesquisas, você não ouve podcast com mais de uma pessoa. Você só ouve podcast sozinho, a grande maioria das vezes. A maioria das vezes. Né? É. Ou você tá lá na academia, fazendo seu exercício, tá viajando. Você tá na colhedeira. E acontece muito. Acontece muito. Então você normalmente tá sozinho. Então, a maneira como eu chamo a pessoa que está ouvindo é justamente para integrar ela na conversa. Então, eu estou conversando com você aqui. Pô, se você não entendeu, vai lá no comentário. Ou, às vezes, como meu podcast é só em áudio, às vezes o cara fala assim, pô, eu tô falando aqui alguma coisa, e o cara faz um aspas assim, né? Assim. Aí o cara não viu, aí não tem jeito. O cara não vê. Aí o que eu faço? Ó, você não viu o que ele falou, mas ele colocou todas as aspas possíveis e imaginárias aqui quando ele disse isso aí. Uhum. Porque a gente tem que transformar a imagem em palavras. Perfeito. Entendeu? Então, toda a construção do AgroResenha, ele passa por integrar quem tá ouvindo na conversa. Então, isso que você comentou, um monte de gente fala, e no meu caso específico, é totalmente planejado. Eu quero te integrar mesmo na conversa, pra você ter uma reciprocidade com a gente, cara. Entendeu? Uhum. Pra conectar, né? Conectar comigo, conectar com o convidado. Porque quando você se conecta com o convidado, você absorve mais o conhecimento que ele tá passando. É que aí você passa a ter a visão a partir da visão dele, né? É isso aí. E aí eu acho que é o tchan da entrevista do podcast, né? Então eu já tô pegando aulas aqui, já tô... Não, e mesmo se ele fala uma coisa que você não concorda, entendeu? É lógico, sim. Às vezes você fala, pô, mas esse cara tá falando, eu acho que não funciona desse jeito e tal. Ixi, e várias vezes. Você tá conversando com o cara, entendeu? É que assim, o podcast, ele é muito mais de escutar a pessoa, porque ela é o seu convidado e você veio aqui pra escutar ela. Claro. Eu não penso assim que eu vim aqui pra palestrar, eu vim aqui pra te escutar. Então eu quero saber seu ponto de vista, eu quero saber sobre, né, a sua opinião sobre tal assunto, sobre outro assunto. A minha opinião não interessa. Assim, por mais que eu dê o meu espetáculo... Eu acho que os pitacos são importantes. Ele eleva o nível da conversa. E fazer o papel do advogado do diabo, às vezes, também é bom. Fazer aquela perguntinha capciosinha sem ali, ser né? cuzão. Não sei se pode falar. No meu podcast eu falo assim. Foda-se. Sem ser cuzão, entendeu? Entendi. Tipo assim, pô, eu já ouvi falar que tem gente que fala que isso que você tá falando é assim mesmo. Põe na mesa logo, né? Põe na mesa, cara, entendeu? Assim, sem grilo, sabe? Cinismo, sem cinismo, ironia. Cinismo, sem ironia. Às vezes, se você perceber nos meus episódios, eu não entro em bola dividida. Entendeu? Eu coloco os pontos na mesa e deixo a pessoa falar. Sabe? Eu não concordo, como diz o outro, não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Deixa o cara falar, sabe? Porque eu acho que essa é a importância. A nossa função é fazer a pergunta certa igual, tem coisas que eu, do ponto de vista pessoal, não me brilha os olhos. Sei lá, orgânico, alimento orgânico. Não, assim, eu não sou defensor. Se tiver e for barato igual o outro, também igual. Entendeu? E pronto, Só que tem gente que, né, porra, quer brigar. Religião, né? Vira religião. Não, isso aí não é o meu negócio, entendeu? Meu negócio é levantar a bola pro cara cortar. Não, e na época de política também, assim, agora acho que já deu uma acalmada, né? Mas ainda tem uma polaridade até forte. Até ano que vem. Até ano que... E aí, na época das eleições, cara, assim, eu como um veículo de comunicação e também um espaço aberto para todo mundo que quiser vir conversar e debater as ideias e conversar, a gente recebeu no podcast líder de MST, né, Pedro? Tanto de um lado quanto do outro. Cara, eu fiquei na minha lá, né? Apesar de não concordar com alguma coisa ou outra, né? Mas o que importa é o amor venceu, né? Então, assim, acho que o debate no campo das ideias, ele sempre é saudável, né, Paulo? Sim, sem dúvida. E assim, eu tenho uma posição de não entrar em bolas divididas, né? Não é do meu métier. Inclusive, tem hater que chega... Você tem hater? Cara,
Por incrível que pareça. Que é isso aí? Algumas vezes acontece, do cara chega assim, pô, você não se posiciona. Cara, não quero me posicionar, velho. E aí? Sabe? Deixa eu com a minha vida, cara. Cuida da sua, cada um, cara, né? Dedo é, como é que é? Você colocar o dedo no nariz do outro, né, cara? Tá apontando um pra lá e 3 pra você, né? É isso aí. Não, eu já recebi mensagem assim, do cara falou, nossa, mas que vídeo bosta, que não sei o quê. Aí eu só respondo, eu falei assim, nossa, então cadê? Me manda o seu, deixa eu ver o seu, como é que você fez, pra mim aprender, né, assim, não que eu seja o maioral nem nada, mas é porque a internet, o superego, né, do cara, ele meio que perde ali o limite e o povo sai matando. Paulão, ao longo desses episódios aí, você lembra de algum fato inusitado, alguma coisa inesperada assim, ou alguma história diferente do podcast? Porque também você fez muito podcast em evento, né? Sim, cara. Não, assim, você me pergunta essas questões e eu não sei muito bem responder. Porque, assim, cada história, sempre quando a gente fala assim que a história de cada pessoa daria um livro, é mais ou menos por aí, né, cara? Então, todo mundo tem histórias legais, né, diferentes entre si e tal. Tem uma que me marcou muito, que, assim, que tem a ver lá com o Exalc, né? Que eu entrevistei o filho do antigo diretor da Exalc, que foi ministro da Agricultura em 1964. Foi bem o ano do golpe, 64, que eles chamam Revolução de 64, né? Que os militares assumiram. Só que esse cara, a gente nem sabe o nome desse cara. Chama-se Hugo de Almeida Leme. Eu tava aqui tentando lembrar. Hugo de Almeida Leme. Ele era um piracicabano, né? Assim, um cara do interior de São Paulo, Piracicaba. Naquela época, os ministros da Agricultura, era tudo lá do Rio de Janeiro e tal. E aí, o presidente, ele pegou e chamou esse diretor Exalc para ser o ministro da Agricultura. Todo mundo ficava zoando, né? O Jeca Tatuza, que tem, né? Matuto. E esse cara, ele fez muita coisa em pouco mais de em 1 ano, 2 anos, assim. Primeira lei do Código Florestal foi mais ou menos naquela época. A abertura de mercado, né, ele era um professor de máquinas na época. Ele fez muita parceria público-privada naquela época. Então, assim, tem uma carta dele como ministro da Agricultura autorizando o seu Shunji Nishimura, da Jacto, a trazer a máquina do Japão. Do exterior, não lembro onde que Acho que era do Japão. Pode ser que seja do Japão. Ele é do Japão, mas eu não sei se a máquina era do Japão. Para começar a fazer as bombas postais. Sem aquela assinatura, a Jacto nunca teria existido. Pois é. Então, é um cara super importante da agricultura brasileira que ninguém sabe que existe. E eu que estudei no Exalc não sabia. Olha aí. Entendeu? E eu conversei com o filho dele contando, né? Que massa. Como é que foi e tal. E eu descobri que no ano que eu entrei na Exalc, foi um ano, tipo, de não sei quantos anos que ele tinha falecido e tal. E esse livro era o livro comemorativo do ano que ele completaria 100 anos de vida. E aí eu peguei o livro, li o livro e chamei esse filho dele, que foi quem escreveu o livro lá junto com os escritores. Então, assim, olha só como a história tá perdida. Demais. Sabe? Assim, tem muita história boa, muita história de gente super importante. Essa foi uma que eu encontrei, sabe? Olha aí. Imagina o tanto que não tá perdido. Que não foi registrado, né? Não foi registrado. Agora, outro episódio que me marcou pra caralho, acho que foi a comemoração do episódio 200, que eu conversei com meu pai e com minha mãe, né, cara? Ah, eu lembro desse. Porra, isso aí foi tenso, velho. E daí eu conversei com meu pai e com minha mãe, cada um contou a história, né? Das famílias e tal. E aí você foi que marcou pra caralho. Talvez o que mais marcou, né? Pelo teor, assim, emocional. Todo episódio é um episódio da hora, sabe? Um episódio muito legal. Assim. Cada episódio tem a sua história, né? A sua essência, igual você falou, né? Que legal. E, Paulo, eu tava pensando aqui, você falando aí de Exalc, né? Eu sou o UFG. Pensando aqui, lembrando, eu entrei na faculdade em 2007, né? Formei em 2013, né? Já estamos um pouco mais de 10 anos de formados. Na UFG mesmo, cara, não tem ninguém que tá nessa área que eu tô hoje, do marketing, assim, da comunicação e produção de conteúdo, né? Talvez agora tá tendo alguma iniciativa ou outra, mas, assim, já do nível profissional, não vejo. Você tem aí na cabeça amigos que, da sua época, ou provavelmente depois já deve ter tido, né? Que tá no mesmo segmento? Cara, não são muitos. Não são muitos, né? Não são muitos. Inclusive tem um cara da Exalc, que ele é até aqui de Goiânia, que é o Valdir Franzini. Valdir Franzini, entrevistei ele, pô. Academia do Agro. Você me passou o contato dele. Foi, ele é o tiozão, né? Fantástico. Que faz um podcast, você vê, que coisa louca, né, cara? Demais. Né? Então, assim, o que eu costumo dizer pra turma é que, às vezes, a gente se pauta muito pela cabeça dos outros, né? Demais. Então, assim, tem gente que tem conhecimento, mas não tem, às vezes, a coragem ou a iniciativa de começar a produzir
com conteúdo, né? Eu tive conversando esses dias atrás com um agente, né, de influenciadores, o Thiago. Ele estava comentando que, assim, hoje em dia é fácil, relativamente fácil, você encontrar algum influenciador, alguém que fala de soja, fala de cana, fala de milho, fala de boi, né? Uhum. Mas existem algumas culturas específicas que você não encontra influenciador. Muito pouco. Laranja, fruticultura, Horta. Horta. Café até tem alguns, né? Café hoje, eu conheço. Quem fala de horta hoje? É você? Eu, tenho o Magrão, tem o pessoal da Horta Fenato. Horta acho que até tem mais gente, né? Não, mas ainda é pouco. Ainda é pouco. Assim, não dá 10. Entendeu? Você pega um nicho de finanças aí, você pega um nicho de economia, você acha trocentos, né? Porque assim, por que eu fiz essa pergunta aí nesse tema? Porque muita gente tem vontade de começar também e fica pensando, não, o mercado já tá saturado, já tá cheio de gente, né? O mercado do agro, cara, no digital, eu acho que ele nem nasceu ainda. É, cara. Assaltaram uma rodovia só, sabe? As sinais estão toda... Tá tudo pra abrir ainda, né? De terra. Tá tudo Entendeu? Então, assim, você que tem vontade de começar, não pensa não, só começa aí com o celular do jeito que tá aí, né? Filma o seu dia a dia, filma sua rotina, porque, querendo ou não, eu acho que a internet ela vai atropelar todo mundo, viu, Paulo? Cara, eu acho que sim, existem muitas oportunidades. Quem não tiver no digital, né, provavelmente vai ficar bem pra trás. Mas quando eu falo assim, tá no digital, não tô falando que você tem que estar vendendo alguma coisa, um curso, né? Tô falando assim, que você tem que estar posicionado com o que você faz profissionalmente na internet. Como eu te falei, pô. Na época que eu fui para Nutripura, que eu não monetizava o podcast ainda, o podcast foi uma ferramenta que me levou a conseguir aquele emprego, vamos dizer assim. Uhum. Ou de, pelo menos, ter sido pensado pro emprego. Pois é. Sabe? Então, assim, às vezes a gente tá pensando no dinheiro puro e às vezes não é isso que é o valor, sabe? Às vezes o valor... Imagina hoje um cara ou uma mina que quiser fazer um podcast sobre citricultura. Quantos podcasts de citricultura tem? Provavelmente zero. Provavelmente zero. Ou perto de zero. Imagina ela conversa com um produtor a cada 15 dias. Só de contar a história de gente que planta, de um técnico que atende, sabe? Nessa brincadeira, em um ano, vamos supor que ela faz um a cada 2 semanas, em um ano ela vai conversar com 25 pessoas diferentes. Valeu. Que muitas vezes não tá no círculo de relacionamento dela. Em 2 anos, cara, vamos supor que ela vai passar a fazer um por semana. Em 2 anos ela conversou com 100 pessoas, bicho. Olha aí. Que não está no círculo de amizade. Ela vai começar no círculo de amizade dela, ela vai conversar ali com 10, 15 pessoas. Aí um cara falou, você precisa conversar com tal pessoa. Vou te passar o contato. Aí você conversa com um monte de contato que não era seu, esses contatos começam a te passar contato. Cara, olha isso. Tem uma teoria que fala, né, que entre você e qualquer pessoa do mundo existem 5 pessoas. 5 pessoas. Pra você chegar no Nicolas Cage, né? É bom demais, né, cara? Paulão, e assim, em termos de big numbers, assim, que você pode abrir pra gente, por exemplo, são quantos ouvintes, quantos episódios, quantas reproduções? Legal. Uns números aí do Agro Resenha. Cara, eu preciso atualizar esse número, mas o número de episódios hoje tá chegando nos 500 episódios. Caramba! 500 episódios. 313, 315 episódios regulares, né, que eu chamo, que é igual aqueles que eu conversei com você, e outros 150, 170 episódios que são patrocinados, né, que eu faço com empresas. Então eu coloco todos no meu mesmo feed, né? Uhum. Tem mais, porque tem alguns podcasts que eu faço para empresas que são corporativos que não estão no Agro Resenha. Mas assim, regra geral, vamos dizer, uns 500. Eu tenho mais ou menos, no ano, entre 250 e 300 mil downloads, né? Isso dá mais ou menos uns 20 mil downloads aí. Por mês, né? Que dá mais ou menos entre 9 e 10 mil ouvintes únicos por mês. Nossa, é muita gente. Mais ou menos essa pegada, né? Então, em termos de grandes números, é isso, né? E aí, sempre crescendo. As metas são sempre fazer um por semana, né? Dos regulares. Normalmente dá mais um por semana das empresas. Então, chega a publicar de 2 a 3 episódios por semana. De 2 a 3 episódios por semana. Cara. É uma pegada. Não, é uma pegada. Mas é mais fácil, assim, não é que é mais fácil, é que eu faço um conteúdo em áudio, né? Então, e toda a base do meu conteúdo é a distância. Então, eu não tenho uma especificidade de localização, né? Então, às vezes, vem aqui, aproveito para gravar um episódio com você presencialmente, mas, em regra geral, é tudo à distância mesmo. Aqui a gente esbarra muito nessa barreira aí, porque assim, nosso é videocast, né? Sim.
E aí a gente esbarra muito nisso porque tem que conciliar a agenda, você tem que vir, né? Aí, mas também é bom, né, cara? Porque, igual você falou, você vai uma semana de cada vez. O jogo da internet, ele não é de quem ganha mais rápido, ele é o jogo de quem sobrevive mais tempo, né? Falou e disse isso aí. O quão persistente você é em continuar com a sua ideia, ainda que em algum momento ela dê uma virada de caminho. Isso. Entendeu? Que também você não tá dando certo, você vai continuar fazendo, né? Não faz sentido. Você tem que ir regulando, né? É isso aí. Você vai regulando. E é exponencial também, né, Paulo? Porque, assim, na minha visão, cada ano parece que é muito melhor do que o ano anterior. Não é assim, muito rápido os números. Assim, não é, por exemplo, igual uma empresa de varejo, de mercado físico, que cresceu 10%, cresceu 20%. Não, cara, cresce 200, 300, 500%, né? É isso aí. É um absurdo, né? É absurdo porque é o seguinte, no nosso caso, tanto no meu como no seu caso, a gente tem a cauda longa. Então, o conteúdo que nós produzimos lá em 2017, no meu caso, se eu entrar na plataforma agora, teve alguém que escutou o episódio número 1 do Agro. Tá lá trabalhando lá, né? Ele tá lá trabalhando, cara. Então, assim, se você for fazer em horas, eu nem lembro agora, assim, deve ter em torno de 200 horas, 300 horas ali de conteúdo. Somado, né? Somado tudo, entendeu? Então, se o cara for fazer uma maratona, o cara vai demorar alguns dias, entendeu? Alguns dias, né? Pra alcançar, né? Pra alcançar tudo. Então, assim, chega um momento que as coisas começam a acontecer e você não sabe explicar. Nós estamos vivendo um momento no agro que não é um momento tão bom. Sim, do ponto de vista econômico. Isso. A gente está vivendo uma desafio crise, né? Só que o meu negócio ele não foi impactado como os negócios das empresas, né, convencionais. O meu negócio, ele tem alguma coisa que está acontecendo que eu não sei explicar, que eu acho que é a cumulatividade de tudo que foi feito. É o juro composto, né? Juro composto. De cada episódio que você foi depositando lá, né? É isso aí, cara. É desse jeito mesmo. Entendeu? Só pode ser isso. Não, e é engraçado você falou isso, porque assim, ó, eu teve uma época também que eu tava ali meio perdido também, meio naquele sem rumo, mas tava lá produzindo conteúdo. E aí eu falei, não, cansei. E fiquei uns 3 meses assim, sem produzir nada, sem postar nada. E continuou crescendo. É isso, cara. E continuou crescendo e começou, eu falei, não posso parar com isso aqui, não tem jeito, não. Em 2019, 20, eu acho, eu comecei a fazer uns vídeos do YouTube. Assim, o que eu fazia? Eu tinha um episódio na semana, eu não acredito muito que os episódios completos dentro do YouTube, ele performam tão bem como no áudio, né? Então, o que eu pegava? Eu pegava um assunto que tinha sido ventilado naquele episódio, fazia uma pesquisa e fazia um videozinho de 5, 10 minutos. Comentando alguma coisa daquele negócio, né? E aí eu lembro que, comecei a seguir as regrinhas do YouTube, né? Tudo certinho, né? De publicação e tal. E cresceu. Até acho que eu devo ter feito, sei lá, uns 20 vídeos seguidos, assim. Até hoje tem gente que comenta aqueles vídeos que eu comecei a fazer lá em 2021, cara. Sabe? As coisas assim que são coisas que você fez lá no passado, mas que ainda rende até hoje. Agora eu vou te falar, de vez em quando acontece. Tem algum episódio, alguma coisa que você tem vergonha que você fez lá atrás? Primeiro é ridículo. Tem hora que eu recebo uns comentários que eu vou ver lá que é vídeo antigo, eu falo, nossa, que vergonha, tem gente assistindo esses vídeos aqui até hoje. Mas é aquilo que você falou, a cauda longa, eu falo, deixa aí. Que Uma vez, por mais ou menos uns 8 meses do podcast, eu comprei um equipamento legal, né? Um microfone mais bem organizado e tal. Porque o primeiro podcast, cara, o primeiro episódio que eu fiz, tava tipo eu sentado aqui, o cara tá sentado do outro lado, peguei e coloquei um celular no meio da mesa. Nossa! E segurei com 2 livros assim, ó. E boa. Aí eu falei pra esse amigo meu, falei assim, cara, vamos gravar de novo, aí a gente tira aquilo lá e põe novo. Não, cara. Foi bem legal isso que ele falou, assim, não tira não, porque um dia alguém vai vir e ouvir o primeiro episódio e vai ouvir o último no mesmo dia. Porra. Ele vai ver o tanto que você evoluiu em 6 anos, né? Em tanto tempo. Então eu falei, não. Aí faz sentido. Tipo, o cara vai ver o seu vídeo que você fez lá em 2019. Nossa, que bosta. Olha só a diferença que tá hoje. Esse gordinho aí falando aí. E cara, entendeu? Porque assim, aí o cara consegue ver o quanto você evoluiu e entende o valor do seu trabalho, sabe? Exatamente. É muito louco isso aí. É muito louco. Paulão, cara, só te agradecer aí pelo papo aí, foi fantástico aí, deu pra gente esclarecer muita coisa, né, eu até te falei, né, eu sempre gosto de gravar e de conversar com quem eu realmente quero conversar e quem eu realmente quero gravar, né, então eu fiz todas as perguntas que eu tinha vontade, tem alguma coisa que você quer falar, algum assunto específico? Não,
cara, acho que, primeiro de tudo, obrigado de novo, né, cara, por você ter convidado a gente pra estar aqui. Eu venho com a AgroResenha, então eu trago todos esses ouvintes, né, cara, que me trouxeram até aqui. Então eu sou muito grato, cara, tanto pelo espaço, né, por tudo que a galera, né, cara, assim, você também entende muito bem disso, né? A gente só faz o que a gente gosta hoje porque alguém dedica um tempo da vida dele para consumir um conteúdo, pra, sei lá, seja comprar um curso, que seja, né, cara? Mas alguém tá dedicando tempo de vida. Se ele gastou dinheiro ou gastou tempo, no fim do dia ele gastou tempo de vida, né? Pra estar com a gente. Então, obrigado, cara, por você ter aberto esse espaço, né? Tamo junto. Você vê, uma mão lava a outra, né, velho? Sempre. A gente foi lá no AgroResenha lá alguns anos atrás, agora tô aqui no seu podcast. Quem diria, né? Quem diria, né? O tempo voa. Vamos que vamos. E é isso aí, você que acompanha esse episódio aí também, deixa eu te falar, paga nós. Como é que é? Inscrevendo no canal aí, deixando o seu like, compartilhando, esparramando, que é coisa boa, você sabe, multiplica aí pra gente. E segue lá nossas redes sociais, tá bom? @portalagro2, tanto no Instagram quanto no TikTok. Seu Instagram, Paulão, qual que é? @AgroResenha, qualquer lugar. AgroResenha, no Spotify, tudo mais. Deezer, Apple, todas as plataformas. Isso, e também acessa aí nosso portal de notícias, que é o agro2.com.br, onde a Janaína tá lá diariamente publicando aí as principais pautas do agronegócio do Brasil e do mundo. Fechou? Então é isso, galera. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau. Se chover. Molhão, né? Muito bem, então, espero que você tenha curtido esse episódio que eu gravei com o Pedro lá em Goiânia, presencialmente, cara. Apesar de estarmos longe, a gente sempre tá trocando ideia e tá lá esse momento com ele, trocando fazendo esse bate-papo aí, foi muito legal, tá certo? Então, já segue lá o Agro2, né, nas principais plataformas e assina o podcast em qualquer agregador de podcasts, em especial o AG Content, que é como se fosse o Spotify do agro e é um dos projetos aqui do AgroResenha. É só baixar nas lojas da Apple e do Google. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Escreva para contato@agroresenha.com.br para você mandar aí sugestão de entrevistados. O ano 2024 só tá começando e a gente precisa cada vez mais de gente aqui pra gente trocar uma ideia. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, é só colar em redeagrocast.com.br, tá certo? Forte abraço pra você, tudo de bom, até semana que vem. E se chover, não precisa molhar a horta não, hein? Tá bom? Abraço! E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do AgroResenha e a edição do Senhor A.